O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Venho de um Cuiabá garimpo e de roelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar sempre entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia e ao publicá-los me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos terminar nosso livrinho, né? Comecei aí de novo com o Manuel de Barros, para vocês lembrarem, né? Quem ficou com saudade, com vontade de conhecer, tinha uma imagem dele e aquela era a voz dele lendo suas próprias poesias. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela. No primeiro encontro a gente parou, né, na questão que a autora traz falando da natureza, e aí eu acrescentei o Manuel de Barros para finalizar, e vamos continuar hoje. O próximo capítulo do livro, a autora traz o respeito aos ritmos das crianças. E
quando a gente fala de ritmos, né, a autora coloca que a gente está sempre com pressa. Quando ela fala dessa questão, né, da comparação com o nosso ritmo, a gente está sempre querendo que a criança almoce porque ela tem que ir para a escola, que ela escove o dente, mas enquanto ela está almoçando. A gente tem isso, né, adulto, nós estamos sempre pensando no que a gente vai fazer depois. Nosso tempo é muito curto, né? Então, eu estou almoçando pensando que eu tenho que arrumar a cozinha, eu estou fazendo planejamento pensando que, nossa, daqui a pouco eu tenho que ir para a escola, então estou sempre nessa coisa alucinada do tempo, né? E ela fala para a gente tomar cuidado com isso, né? Deixar a criança no seu próprio ritmo. O tempo que eu levo para escovar o dente, trocar de roupa, é um outro tempo que ela leva para escovar o dente, trocar de roupa. Então, para a gente se atentar a isso, né? E não ficar comparando o ritmo da criança com o nosso ritmo. Que ela também coloca que a felicidade está no enquanto, né? A felicidade não está no que eu vou fazer depois, né? Vamos aproveitar o que a gente está fazendo agora, né? Vamos aproveitar o almoço sem pensar que eu tenho que lavar a louça e escovar o dente e sair correndo, né? Senão a gente nem sente o gosto da comida. E a gente respeitar, né? O ritmo da criança em relação a isso. O cuidar é muito importante. Ela também fala sobre isso. Que a criança que se sente cuidada, junto com essa questão, né, da relação do tempo, porque se eu estou tratando da criança lá no berçário, né, não vou pensar no que eu tenho que fazer depois ou no que a criança tem que fazer depois, mas deixa ela sentir que está sendo cuidada naquele momento, né? Na hora da troca da fralda, na hora da comida, na hora de distribuir o lanche, na hora de ler uma história, enfim, né, de fazer qualquer atividade, na hora de ir visitar o jardim da escola, da criança sentir que você tá ali, né, e que você tá cuidando dela. Quando a gente faz isso, a criança se sente cuidada e ela tem um olhar diferente sobre ela mesma e sobre a vida, né? Isso acontece com a gente também, com a gente adulto, né? E com toda a maturidade que a gente tem, nós também precisamos nos sentir cuidados, senão a gente fica, né, sem um sentimento de pertencimento em lugar nenhum. A gente precisa saber que tem alguém, né, que se importa e que está ali se a gente precisar. É necessário que as crianças tenham tempo para o que realmente importa na infância. Ela faz essa colocação, né? Por isso, esse cuidado, né, com a criança e essa, como é que eu vou usar essa palavra? Essa importância do momento, né? Porque o que realmente importa na infância é o afeto, a brincadeira, a imaginação, descobrir por si próprias, sem ter que ficar correndo, né? Eu fiz uma observação aqui nessa parte do slide, porque eu me lembrei muito dos campos de experiência, né? Que traz muito essa coisa, né, da imaginação, do descobrimento, da gente estudar e trabalhar com os campos de experiência. Já tinha falado, né, sobre isso no outro encontro, das consequências, né, de alguma coisa errada que a gente faz, da redução da infância, e aqui ela coloca as consequências de uma infância mal vivida, né? Como isso é trágico para a vida do adulto depois, né? Quando ele não teve uma boa relação com seus cuidadores e quando não teve uma infância saudável, né? Como isso faz mal para a gente adulto, né? Depois a gente vai todo mundo correndo lá para cadeira do psicanalista, do psicólogo, para rever, né, essas questões que a gente perdeu lá na infância. Então, enquanto a gente pode, né, cuidar da outra vida, porque a nossa, né, que já estamos adultos, já não tem mais, a gente
procura, né, soluções aí, mas não dá para voltar no tempo. Então, que a gente tome cuidado com a vida da criança que está ali na nossa responsabilidade. Bom, ela também traz um capítulo que ela fala sobre a hipereducação. Ela fala dessa hipereducação que é a obsessão em adiantar as etapas cognitivas e afetivas da criança, para que seja uma super criança. Educar na curiosidade é incompatível com a hipereducação. Aí a gente lembra, né, daquelas crianças, e muitas que a gente conhece, que a criança tem, assim, uma agenda, né, mais ocupada do que de um empresário, né? Ela acorda de manhã, agora não, né, que as crianças estão mais em casa, mas quando estava tudo normal, as crianças acordam cedo, aí elas têm que ir para natação, têm que ir para o inglês, tem aula de balé, tem que ir para a escola, enfim, aquela coisa maluca, né, do tempo, que leva a gente a estar sempre pensando na outra coisa, né, você tem que pegar ela correndo no inglês, porque ela tem que ir para o balé, porque ela tem que ir para a escola, depois ela tem que almoçar, e aí a criança fica sem tempo, né, dessa questão com ela mesma, fica sem tempo para brincar e para fazer as coisas que realmente importam, como eu disse lá em cima. A infância é uma época de preparação na qual, brincando, se aprende a pensar e a cabeça se estrutura. Depois é que a gente vai equipá-la, né? Se a criança tiver esse tempo para afetividade, para brincadeira, para descoberta, né, para curiosidade, ela vai estar preparando, né, a cabecinha dela. E aí depois a gente pensa no balé, no inglês, no violão, na aula de canto, enfim, em todas as outras coisas. Não que a criança não possa fazer nenhuma dessas atividades, mas para a gente tomar cuidado de não sobrecarregar, né, a criança com todas essas coisas. Com a hipereducação não sobra tempo para fazer o que realmente importa, que foi o que eu acabei de falar, né? Estar com pessoas queridas, brincar, imaginar e descobrir por si mesma sem pressa. Aqui ela traz uma questão da redução da infância. E agora, né, a gente vê muito, tá na moda isso, né, quando ela traz essa questão aqui de roupa, estilo, ensinamento, marketing, a questão da sexualidade, de colocar a criança lá, né, para assistir a televisão e ver um programa que não é para a idade dela. Hoje está na moda, fica até nas vitrines, né, aquelas roupas que a mãe está de vestido social e a criança também. O pai está de terno e a criança também. Eles fazem a roupa do adulto num tamanho de criança de 2 anos, né? E não é para acontecer isso, né? Roupa de criança é roupa de criança, roupa de adulto é roupa de adulto. Da gente pensar nisso, né, para não reduzir a infância. Às vezes a gente coloca uma roupa na criança, ela tá tão enfeitada que ela não pode sentar no chão, ela não pode brincar, porque vai sujar a roupa, porque vai amarrotar o vestido, vai estragar o terno, a camisa, enfim, né, da gente parar para pensar se isso não é só para venda, né, será que o meu aluno, será que o meu filho realmente precisa daquela roupa? Como será que ele vai se sentir, né? Igual a mãe. Eu sei que tem aquela fase das crianças colocarem o sapato, né, de adulto, para ver como é que fica, mas isso é uma coisa da infância. Eu não vou querer transformar a criança num mini adulto por causa disso, né? Até na maneira de se portar e de comer, às vezes a gente fica cobrando uma coisa da criança que não é da idade dela, né? Criança pode sentar no chão, pode ficar com a perna aberta, brincando, não tem problema, né? Ela traz essa frase que eu acho muito preocupante, que é a seguinte: expulsamos as crianças do jardim da infância. Será que a gente está fazendo isso? Em algum momento, pelo menos, a gente precisa pensar nisso, né? Para a gente não fazer isso, porque lugar de criança
é no jardim da infância, não é na mesa do café junto com os adultos ou na frente da televisão assistindo a novela, que é um programa para adulto, né? Nem seria, mas os adultos assistem televisão, jornal. Será que aquilo é para criança? A gente precisa começar a pensar nisso. A gente perdeu o pudor das conversas na frente das crianças. Então, assim, os adultos estão confundindo tudo, né? A gente pensa que a criança não está prestando atenção na nossa conversa, mas ela tá. Às vezes ela tá até fazendo alguma coisa, né? Você deu o celular para ela, ou ela tá brincando ali, montando um quebra-cabeça, e a gente tá com a comadre, né, conversando na mesa, falando mal de todo mundo, falando da vida do vizinho. Depois ela tá lá fora com a filha do vizinho e aí conta o que você comentou, né, com a comadre lá na mesa. Aí é tarde, né? As crianças fazem isso, depois não adianta a gente chorar, né? Então a gente precisa prestar atenção, não só nessa questão de fofoca aqui que eu tô brincando, mas às vezes a gente está falando de um assunto violento, né? Falando, expondo a criança a uma conversa violenta que não é necessária, né, para ela. Então, vamos pensar sobre isso, vamos ter responsabilidade com o tipo de conversa que a gente tem na frente da criança, né? De briga, sabe, de discussão, isso, a criança não tem que assistir isso. Deixamos que vejam o que não deve, tiramos o medo do espanto, a aversão pela violência, as deixamos conosco em frente à TV. Tudo isso que eu já falei, né? E nessa questão da aversão pela violência, às vezes a gente passa despercebido também, a gente perde a oportunidade de fazer um comentário com a criança, né? De ver um cachorro na rua que está sozinho, né? A gente perde a oportunidade de fazer um comentário de, nossa, tadinho do cachorro, né? Não tem dono. E aquela pessoa ali que está pedindo, né? Comida na rua, puxa vida, a gente tem comida em casa, né? A gente precisa agradecer muito. Vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, seja lá de que forma, né? A gente faz isso. E pensando na escola, por que não, né? Por que não tirar lá? Às vezes você sabe de uma criança que está passando necessidade na própria sala de aula, né? Na sua comunidade, dentro da escola. Por que não chamar as crianças para participar dessa ajuda, né? Aí a gente tá levando uma coisa boa, né, dessa questão da violência social, né, de mostrar para a criança que ela pode ajudar de alguma forma, que ela pode fazer alguma coisa também. É melhor voltarmos a sermos criança. Outra frase aí do Manuel de Barros. É melhor a gente se colocar no lugar delas, né, das crianças, enquanto adultos, do que querer que elas, enquanto crianças, ocupem o nosso lugar de adulto. Isso a gente não pode deixar acontecer. Eu acho esse capítulo muito interessante, que fala do silêncio, que ela fala, a autora fala da importância do silêncio. Com tanta estimulação, tanto barulho alheio, afogamos a curiosidade para que a criança e depois o adolescente possam interiorizar os aprendizados. A gente vive numa confusão, né? Tanto barulho, tanta estimulação, e a criança está ali, no mesmo ambiente que a gente, né? Acontecendo tanta coisa junto, que às vezes a criança quer perguntar alguma coisa, ela quer fazer um comentário, e a gente não consegue ouvir a criança de tanta coisa que está acontecendo, né, na nossa volta. E aí lá, né, com os adolescentes, isso também acontece, pior ainda, né, porque ele tem o celular, ele tem a internet, tem tanta informação na cabeça, mas a gente esquece da importância do silêncio, de você deitar lá na sala, no colchãozinho junto com a criança para ouvir uma música,
Hoje a gente, nessa questão da música, né, a gente tem tanto acesso a tanto tipo de música, a gente não ouve mais música. Quando tinha um vinil, né, não sei se todo mundo aí é da época do vinil, mas um CD, que a gente colocava aquilo, né, para assistir, para ouvir. A gente sentava, perdia um tempo. A gente decorava a letra da música, sabia cantar, porque a gente ouvia, para escutar realmente, né? Para se atentar ao que aquela música está querendo dizer para a gente. E hoje a gente não tem mais isso, né? A gente coloca a música no celular enquanto a gente está trabalhando, põe no fone de ouvido. Adolescente tem loucura para fazer isso. Mas ela traz essa questão do quanto o silêncio é necessário. O barulho cala as perguntas que surgem da curiosidade diante da observação da realidade. Às vezes a criança está observando uma coisa, mas tem tanta bagunça, tanto barulho ali em volta dela, que ela vai para fazer um questionamento com o adulto, mas ela se perde no meio do barulho. E a gente precisa prestar atenção nisso. Ela traz essa questão da leitura, né? No silêncio eu leio sem me distrair, contemplo a arte, a natureza. No silêncio fazemos associações, analogias, inferências, relações, fomentamos nossas próprias ideias. Eu estava até brincando na secretaria, acho que foi com a Letícia que eu comentei, falei, eu tive uma ideia, eu estava tomando banho e tive uma ideia. Quantas ideias a gente tem, né? A hora que a gente está tomando banho, quantas coisas a gente pensa, porque a gente está ali sozinho, né, com a gente mesma, no silêncio, e a gente precisa disso. Quando eu estou lendo, para ler um romance, uma história, um livro que seja pedagógico, eu preciso do silêncio. Eu preciso me atentar àquilo, preciso colocar um marcador, fazer uma anotação. O silêncio me ajuda a me atentar para aquilo, né? A prestar atenção. Eu, pelo menos, não consigo, né, estudar se tiver barulho. Fazer uma coisa que você precisa prestar atenção para não errar no meio do barulho. Então, a gente também precisa proporcionar essa questão do silêncio, né, para as crianças. Quando eu vou num museu de arte, eu estou olhando para uma tela, né, de um pintor, é, e eu vou apreciar aquilo no silêncio, eu vou fazer as minhas relações, as minhas associações com aquela tela, com a minha vida, no silêncio, é aquilo comigo, né? Aquela imagem e eu. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do silêncio com as crianças, de observar, de pedir para todo mundo, olha, agora nós vamos ficar quietinho, né? Vamos ouvir o barulho? O que está fazendo? Barulho do quê? Né? Nossa, tem um grilo ali, vocês estão ouvindo? Vamos ouvir? Vamos todo mundo ficar quietinho para ouvir? E a gente perde, né, a chance de proporcionar esses momentos. Tem um artigo que eu deixei a referência aqui, que eu achei muito interessante. É um artigo do Nicholas Carr, e o nome do artigo é O Google está transformando-nos em estúpidos. Porque a gente fica tanto tempo na internet vendo nada que aproveita, né? Vendo Instagram, tomando conta da vida dos outros, no Facebook, ou assistindo vídeo de piada, enfim. A gente perde tanto tempo com isso, né? Vai lá no teu celular depois e olha lá, porque o celular mostra, né? Quanto tempo que você gastou de internet com cada aplicativo. Vai lá ver, né? A gente fica muito tempo, a gente se assusta quando a gente olha para isso. Fala, gente, mas olha, eu perdi 4 horas da minha semana para ficar vendo nada, né, no YouTube, enfim, da gente prestar atenção nisso. Senão a gente vai ficar realmente estúpido no sentido da palavra que ele colocou aqui de não querer outra coisa, né? De ficar nessa estupidez. Bom, passando para um outro capítulo, que ela traz a questão de humanizar a rotina. Falou em educação infantil,
a gente está falando de rotina, né? Para todas as idades. E é bem interessante no livro, porque ela compartilha uma pesquisa que foi feita numa cidade dos Estados Unidos, se não me engano, que eles observaram um parque de uma praça, né, de bairro, assim, igual a gente tem aqui, e eles ficaram gravando ali, né, para saber o que as crianças falavam. E a frase que eles mais ouviram é essa que está aí. Olha, mãe, a frase que mais apareceu, né, nesse tempo que eles fizeram essa gravação. E a gente vai falar sobre isso, né, que a criança precisa do adulto, né, para garantir, sempre que ela tem curiosidade de alguma coisa, ela precisa chamar o cuidador para compartilhar aquilo com ela, né? É, isso faz parte da curiosidade dela, né? Como a frase está dizendo aí, para preservar, né, a curiosidade da criança, ela precisa compartilhar essa curiosidade com o adulto. Por isso, a questão da pesquisa. E é bem interessante, né, a gente pensar nisso, porque sempre que a criança vê alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa, ela realmente chama o cuidador para compartilhar com ela e para ver aquilo também, né? A curiosidade da criança desabrocha através da interação social que estabelece com o cuidador. Olha como isso é importante. A curiosidade da criança desabrocha através da interação que ela tem com a gente. Quando ela fala que o cuidador é o cuidador, o responsável, o pai, a mãe, a avó, o professor. Por isso que o afeto é tão importante. A curiosidade não desabrocha se ela estiver na frente da televisão, né? Tá escrito aí, tela não tem afeto. Ela não pode compartilhar a curiosidade dela com a tela do celular ou da televisão. Então, é preciso a gente estar próximo dessa criança, senão a gente mata a curiosidade dela, a gente faz murchar ao invés de desabrochar, de abrir, né? De aumentar, de expandir. Então, vamos prestar atenção nisso. A autora, né, a Catarine, coloca no livro uma frase da Madre Teresa que eu repeti aqui. Não te preocupes se teus filhos não te escutam, te observam o dia inteiro. Então, vamos parar para pensar nisso, né? Às vezes eles não estão te ouvindo, mas eles estão te vendo. E a gente é espelho, né, para essas crianças. Por isso que eu falei lá em cima, né, daquela questão da gente perder a chance, às vezes, de fazer uma intervenção, né, na hora que a gente vê uma coisa violenta na rua, vê uma árvore tombada, nossa, olha, o que será que aconteceu com aquela árvore, né? Caiu, será que ela caiu de velha? Será que alguém cortou essa árvore? Meu Deus, a gente não pode cortar a árvore. Ou será que eles estão cortando porque ela está muito velha, está prestes a cair? De fazer essas indagações com as crianças, né? Diante da realidade, porque as crianças estão observando a gente. Não adianta a gente pedir para as crianças fazerem alguma coisa que elas não veem a gente fazendo, né? Da questão, né? Precisa falar bom dia, precisa falar muito obrigada, essas questões, esses valores, né? Que a gente cuida tanto para que a criança faça, para que a criança seja dessa forma, mas se a gente não for assim, aí fica difícil, né? Delas cumprirem aquilo que a gente está falando sem ver a gente fazer. Uma outra questão que a Catarine traz, ela fala do sentido do mistério. E aí tem uma historinha aqui, ó, tô com meu livrinho aqui, deixa eu mostrar ele. Não, tá do lado errado, aqui. E eu não escrevi no slide, mas tem uma questão aqui que é da Fada dos Dentes, que é muito interessante. Eu vou
fazer a leitura para vocês dessa partezinha, para a gente pensar um pouquinho nessa questão do mistério. Mamãe, como a fada dos dentes fica sabendo quando uma criança perde um dente? Não sei, responde a mãe, deslocada pela pergunta tão incômoda feita pela filha de 7 anos. Suponho que as mães devem dizer não sei. Você já falou alguma vez com a fada dos dentes, mamãe? Exclama a menina. Não, não, eu nunca. E então, como a fada dos dentes ficou sabendo? Insiste a menina. Pode ser que tenha amiguinhos que vivem na parede e contam tudo para ela, diz a mãe na segunda tentativa de acabar com aquela incômoda conversa. Há duendes na parede de verdade? Não quero dormir sozinha então. Estou com medo, mamãe. Não sei, é uma ideia, não faço a menor ideia, de verdade. Inventei isso dos duendes nas paredes, não ligue para isso. Não tenha medo, querida. Como a fada dos dentes fica sabendo, mamãe? Insiste a menina. Sabe o que é? É um mistério. Joga a mãe, desesperada para acabar com a conversa e ir jantar. Ah, agora entendi. Quando a mãe coloca, né, as crianças assumem, né, essa questão do mistério, da existência do mistério, de que tem coisas que ninguém sabe, né, e nós adultos também, né, fingimos que não sabemos. Como que o Papai Noel deixa um presente, né, na noite de Natal? Não sei, um mistério, né? Não tem chaminé aqui em casa, como será que ele consegue entrar? Não sei, né? Que é a mesma questão da fada dos dentes. E veja, né, na historinha, como a criança se contenta, né, de saber que é um mistério, ela não sabe e a mãe também não sabe, e isso não tem nenhum problema, né? Não saber. Então, não tem, é gostoso lidar com essa questão do mistério, né? Quando a gente faz as pistas, né, para entregar aquele ovinho de chocolate, aquela lembrancinha que a gente coloca na Páscoa ou lá na escola, quando a gente esconde pelo entorno da escola, né, do lado de fora da sala, elas não se preocupam, né, com a questão de, nossa, como que aquele ovo chegou lá, né? O gostoso é viver o mistério. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão do mistério. É importante que os adultos tenham cautela para não apagar essa qualidade que consiste na abertura das crianças para o mistério. Não dê muitas explicações. Tem assunto que pode ficar misterioso, não tem problema, né? Se a criança te respondeu, te perguntar, aliás, alguma coisa relacionada à sexualidade, né? Você pode falar que é um mistério, que não tá, nossa, né? Que será? Isso faz parte da infância. Depois, um outro capítulo que eu adoro é a questão da beleza. O que é a beleza? Ela traz no livro. Quando a gente fala sobre beleza, né? O que é a beleza? Onde eu enxergo a beleza pode ser diferente do lugar que vocês enxergam na beleza. Mas voltando lá na questão da natureza, né? Para a gente não passar pelo dia sem nos atentar à questão da beleza. Tem um filósofo, o Dostoiévski, ele tem uma frase que é a seguinte: a beleza salvará o mundo. E não é essa beleza, quando eu falo beleza, né, não é beleza de ir ao salão, de beleza, de fazer um botox, né, de estar com uma roupa bonita, não é essa beleza que ela traz no livro. É a beleza das coisas simples, né? A beleza da simplicidade, a beleza do passarinho que está voando lá na minha janela, a beleza da borboleta que entrou na sala de aula, a beleza que tem uma trancinha que a menina vai para a escola,
que a gente às vezes até fala, né? Nossa, olha que belezinha. Quando passa aquela fitinha assim, né? No meio, que você sabe que a mãe ou sei lá, né? O cuidador ficou com aquela criança ali, né? Olha o cuidado, né? Quando a criança se sente cuidada, para passar aquela fita bonitinha na trança. Então, naquilo tem uma beleza. Às vezes o cabelo tá até meio sujinho, mas ele teve um cuidado ali, né? É nessa beleza que eu falo, a beleza do cuidado, a beleza das coisas, né? A beleza da simplicidade, da gente prestar atenção nisso, né? E levar a criança a prestar atenção nisso. Porque a gente, como cuidador dessa criança, a gente, como passa, né, tem muito tempo com essa criança, a gente pode desviar o olhar dessa criança para esse tipo de beleza, né? Eu lembro, eu já dei aula no magistério, né? E estava dando, até quero mandar um beijo para as minhas alunas que deixaram recadinho aí. Eu não vejo os recados no chat, mas já fiquei sabendo que vocês deixaram recadinho aí. Eu adorava trabalhar no magistério. E tinha uma disciplina que chamava arte e alguma coisa, enfim. Mas eu sempre levava coisas, né? Levei até esse documentário do Manuel de Barros, sempre apresentava coisas, né? Um vídeo de arte, uma música do Milton Nascimento, aonde, para mim, né, morava e ainda mora as coisas belas. E eu queria apresentar isso, porque se a gente não se nutrir de beleza, a gente não consegue mostrar para os outros. A gente também precisa vivenciar essas questões, né, do que é belo, para a gente mostrar para a criança, porque eu não sei, eu não dou o que eu não tenho, né? Então, se eu não tiver essa questão comigo, eu não posso transparecer isso. Se eu não for a um cinema, se eu não ler um bom livro, né? Se eu não ouvir uma boa música, eu vou perdendo essa questão, né? Das coisas belas, assim, do cotidiano. Então, para nós, né? Nós, enquanto adultos, a gente precisa se atentar para isso, para a gente poder mostrar para as crianças depois, para a gente conseguir direcionar o olhar delas para esse tipo de coisa. Um dos obstáculos que impedem a criança de alcançar a beleza, hoje, é a falta de sensibilidade. Como a gente vê, né, pessoas hoje com falta de sensibilidade, né, com o colega, no tratamento do outro, às vezes a pessoa está passando por um problema, né, alguma coisa está acontecendo e se ela falar para você, olha, eu não vou poder fazer isso hoje, eu vou me atrasar 15 minutos, e aí a gente já perde a paciência, nossa, mas por quê, né? Por que que não pode? E você não sabe o que está acontecendo, porque você não foi sensível ao problema do outro. Você não quis saber o que está acontecendo, né? E a gente precisa, essa sensibilidade é uma coisa que a gente trabalha, né? Não é fácil ser uma pessoa sensível. A gente precisa, né, trabalhar isso, a gente precisa exercitar essa sensibilidade. Senão a gente não para na rua para mostrar o cachorrinho abandonado para a criança, senão a gente não para na rua para parar na padaria para comprar um pão com manteiga para o pedinte que está lá na porta, para quem não gosta de dar dinheiro, né? Eu não gosto de dar dinheiro, mas eu perco 2 minutos e vou lá, entro, olha, quer comer alguma coisa, né? Aí tem, eu posso te ajudar de alguma forma. Então, da gente exercitar essa questão, né, da sensibilidade. E dá para a gente fazer isso com as crianças na sala de aula também, tá? A gente precisa, né, exercitar ela para a gente, mas a gente também pode trabalhar isso com as crianças. E aí, falando sobre o contrário da beleza, né? Ela traz essa questão do feísmo.
O que que é o feísmo para a autora? É a falta de beleza. Extraviada a curiosidade e a sensibilidade para desfrutar da experiência estética ou da beleza, brota a vulgaridade do vazio. Isso é forte, né? Eu até estava conversando com a Débora, acho, lá na secretaria, e ela me disse que gostou muito, né, da primeira parte do nosso estudo, que é muito leve. E aí a gente estava comentando sobre isso. Eu falei, é leve, mas é muito pesado ao mesmo tempo, né? Porque é muito sério, é muita responsabilidade, apesar de ser uma coisa que parece ser leve, né? É um livro gostoso de ler, realmente. Não tem dificuldade nas palavras, no entendimento. É uma leitura gostosa de fazer. Mas ele é pesado, ele é muito sério. Eu fico muito preocupada com essa frase, né? Extraviada a curiosidade e a sensibilidade para desfrutar da experiência estética ou da beleza, brota a vulgaridade do vazio. E é tão triste, né, a gente pensar nisso, numa criança vazia, num adulto vazio, que não tem nada dentro, não tem nada que contar, porque ele não tem, né, essa experiência de desfrutar esteticamente as coisas, ele não tem um olhar, não tem a sensibilidade para apreciar uma pintura, para apreciar uma música, para parar na rua e, sabe, prestar atenção nos detalhes. E aí a gente fica, né, com um vazio, aquela coisa, né, sem graça, assim, sem nada, né? De parar na frente da igreja, mesmo que você não seja católica, né? Mas de ver o quanto é bonito a fé das pessoas, né? Às vezes você vê uma senhorinha lá passando na frente da igreja, fazendo o nome do pai, aquilo uma expressão da fé dela, né? Ou uma criança que está copiando, né? Um adulto quando está perto, de olhar para uma criança na rua, nossa, olha que coisa linda, enfim, da gente pensar nisso, né? Porque essa questão de deixar uma criança, de brotar a vulgaridade do vazio, ela é muito triste e ela é muito séria. Então, eu preciso me alimentar dessa questão da beleza. Proteger o olhar da criança diante do feísmo é fundamental. Lembra que a gente falou agora há pouco da questão da televisão, da conversa, do que a criança está ouvindo, do que a criança está vendo, do que a criança está fazendo, né? Quantas crianças a gente conhece que tá num espaço, né, muito pequeno, e aí tá todo mundo ali, tem uma criança junto com o adulto, com o adolescente, com o primo, enfim, tem 6, 7 pessoas numa casa, né, para dividir um ambiente pequeno, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a criança está trazendo uma coisa que você sabe que ela está trazendo de casa, né? Então, essa questão de proteger o olhar é da gente não ficar expondo a criança a uma violência gratuita, a uma discussão, a um programa de televisão que não é para ela assistir. Então, não é que eu vou, ai, nossa, eu não posso deixar, né? Nessa questão de proteger o olhar da criança, a gente lembra da questão da morte, por exemplo, né? Às vezes a gente não fala com a criança. Tem adultos, né, que preferem não falar porque acho que vai traumatizar, né? É, é importante a gente saber também o que o feísmo, né? A morte não é o feísmo. Às vezes, sei lá, o cachorro morreu, né? É, e ela precisa saber daquilo, precisa vivenciar, né? Aí a gente traz até lá na questão, né, da poesia, que estava toda alegrinha lá, lembra que eu falei que ele estava falando sobre a morte do Bernardo? Ninguém percebe isso, né? Então, tudo é uma questão de como que você vai passar aquilo para a criança, né? Porque a perda, ela faz parte da vida da gente.
e a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? Não sabe quando, não sabe com quem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos perdendo tanta vida. Será que isso não está ficando banal? Será que não está passando despercebido para a gente, né? A gente precisa pensar sobre essa questão, né? A gente precisa sentir a dor do outro, né? Meu Deus, olha o que está acontecendo, né? As pessoas estão perdendo seus entes queridos e eu tô aqui, né? Como se nada tivesse acontecendo, vivendo a minha vida normal, porque eu não perdi ninguém ainda. Mas a gente tem uma forma da gente trabalhar essas questões, ao mesmo tempo que a gente protege a criança, né, das coisas que não são para elas, mas a gente também não pode deixar de mostrar o que faz parte da vida, né? Educar é dar oportunidade de beleza, é a gente dividir, a gente oferecer para a criança, né? A gente proporcionar um espaço, um ambiente onde ela possa encontrar essa beleza das coisas simples, né? Aí a gente vai para um outro capítulo, que é o papel da cultura. Primeiro a gente precisa pensar, né, que a cultura é expressão da maneira de pensar e sentir. Que tipo de cultura que a gente está levando para as nossas crianças? Às vezes a gente até não concorda com a cultura que ela tem na família dela, né? Mas nós estamos proporcionando alguma coisa que ela possa comparar depois, né? Que tipo o que nós estamos oferecendo para essa criança lá na sala de aula? Não importa se ela tem 2, se ela tem 4, se ela tem 6, né? Mas eu estou oferecendo essa cultura para ela, e não é só cultura de levar no teatro para assistir uma peça, é também, né? Isso também faz parte. Mas é a cultura de. Será que ela sabe que a receitinha que ela aprendeu com a avó dela faz parte da cultura? Que aquela receita que a mãe dela faz no domingo, que aprendeu com a avó, faz parte da cultura? Será que não seria interessante a gente chamar essa vozinha para fazer esse bolinho de chuva com esse tempinho frio que faz parte da cultura? Será que a gente pode dividir esses momentos, né, com a criança? Esse cuidado, né, que eu tenho com a avó, com a irmã mais velha, isso também faz parte da cultura, né? A gente pensar para nós, né? O que que é? O que que a gente tem de cultura da nossa casa? Onde a gente ia? Não é isso que a gente pensa quando a gente pensa na nossa cultura? É isso, a gente, né? Que lugares a gente ia, com quem? Eu ia na festa de São Benedito, não ia, né? De proporcionar essas questões. E esse papel da cultura, ele é muito importante na infância, muito importante. Ele continua sendo importante na vida, na adolescência, na vida adulta, mas a criança vai carregar essas lembranças, né? E aí isso tem um peso mais forte. Se quisermos que valores positivos se solidifiquem na cultura dos nossos filhos, eles precisam absorver a cultura. Esses valores andarão por suas vidas como uma mancha de óleo sobre a água. Porque tem umas coisas que a gente oferece para a criança, né? Um sarau que aconteceu lá na escola, que o sarau foi só do Milton Nascimento, o sarau foi só da Ruth Rocha, né? Que são coisas que fazem parte da cultura brasileira. O sarau falou do Nordeste, vamos fazer uma festa sobre isso, vamos estudar esse tema. E essas coisas as crianças não vão esquecer, né? Elas vão se solidificar.
E são valores positivos, porque quando eu mostro a cultura, quando eu trabalho com a cultura, que mesmo que seja minha, né, eu estou mostrando para a criança que tem um valor, né, tanto naquilo que é da minha cultura, quanto na cultura do outro, né, tudo tem um valor. E a gente precisa trabalhar essas questões na escola. Bom, a gente está quase concluindo, viu, gente? Mas não é bem uma conclusão. Quando ela traz, né, essa conclusão do livro, ela alguns resultados ela traz aqui também, e por ser um texto extenso, eu não coloquei no slide, mas ela fala aqui no livro de algumas questões, vou até ficar maior aqui para vocês, para eu poder ler o que está aqui no livro. Ela traz algumas questões dos resultados de uma educação na curiosidade que eu queria ler para vocês. Está escrito aqui que a criança, né, que tem a oportunidade de ter uma infância pautada na curiosidade, ela vai ficar assim, ó. Será agradecida porque não considera que merece tudo. Ponderará as coisas com seu coração e será contemplativa, porque sempre terá interioridade. Saberá reconhecer o que é superior sem inveja, nem mesquinharia. Será capaz de apreciar a beleza, porque seu olhar será profundo. Será paciente, pois estará acostumada a esperar antes de ter. Não reduzirá a vida a uma série de experiências ou a uma sucessão de fatos sem transcendência, e sim a considerará como uma aventura de busca pela bondade, pela descoberta da realidade e pelo apreço da beleza e da escolha de tudo por seu valor intrínseco. Será calma, porque seus sentidos não foram saturados. Viverá o cotidiano com sentido e por isso não passará a vida procurando sensações novas. Agirá por convicção, porque sua fonte de motivação não está nos demais. Será uma pessoa dedicada aos demais, porque sabe não olhar somente para si e tem a sensibilidade para perceber as necessidades dos outros. Será contemplativa e aberta ao mistério, porque não reduzirá a realidade àquilo que pode compreender, o que provocará nela uma sede infinita de conhecer, de descobrir, e abrirá na sua vida e na sociedade o caminho para um progresso verdadeiro. Isso é lindo, né? Isso é o que a gente queria, né? É a sociedade que a gente queria, a coisa perfeita. Mas essa é a meta, né? A gente pretende chegar nesse adulto quando a gente expõe a criança e quando a gente trabalha uma educação na curiosidade. E aí ela fala aqui também que, de fato, o que de verdade faz diferença no desenvolvimento de uma criança, para que tudo isso que eu acabei de ler aconteça, é a qualidade da relação que existe entre ela e os cuidadores. Essa qualidade depende da sensibilidade desse cuidador. Por isso a importância da gente se encher, né, exercitar essa sensibilidade, porque sem ela a gente não consegue manter essa relação de afeto com a criança, e isso vai fazer diferença. E não é só na criança de educação infantil, é no adolescente, é no adulto, é isso que move a gente, né? É a qualidade das relações com as pessoas. É isso que faz a gente, né, trabalhar e ter uma vida saudável, e a gente também precisa disso, imagina a criança.
Primeiro, invenção e descoberta. Depois, disciplina e aprendizagem. Isso aqui não quer dizer que não tenha que ter disciplina e aprendizagem, tá, pessoal? Mas primeiro, invenção e descoberta. E aí, com a invenção, né, e a descoberta, eu posso ter disciplina e aprendizagem. Três coisas importantes: a criança, a curiosidade e a beleza. Bom, a gente tem muito para fazer, né? Tem muito trabalho e matéria-prima é o que não nos falta, né? Meu Deus, que vontade, né, de ir para a escola, de conversar sobre isso com as crianças, com os adolescentes, com todo mundo. Quais os resultados? Esses que eu acabei de ler, né? Isso que eu falei que seria uma sociedade perfeita, esses são os resultados de se trabalhar numa educação para a curiosidade. Claro que a gente não está sozinho, né? A gente precisa mostrar isso para a família, a importância disso, da gente se preparar, da gente trabalhar isso, e a gente precisa ter a família perto, né, fazendo as mesmas coisas, porque nós queremos chegar no mesmo lugar. A gente quer os mesmos resultados, a gente quer essa sociedade aqui, né, que eu acabei de ler. Continuando a conclusão, quer dizer, a verdadeira conclusão de tudo isso também está aqui no livro. Também vou ler para vocês. Também vou ficar maior aqui, para vocês prestarem atenção, para vocês me ouvirem. Chegou o momento de mudar a sociedade para fazê-la mais sob medida para as crianças. Uma civilização construída exclusivamente sobre valores de adultos não pode triunfar. Devemos voltar a incluir na sociedade não somente a criança, mas também todos os valores que ela representa, começando pela curiosidade. A criança é quem nos lembra dos valores da paz, da solidariedade, da transparência, da delicadeza, do otimismo, da proteção, da inocência, da empatia, da compaixão, da dignidade dos seres humanos, da alegria, do agradecimento, da humildade, da simplicidade e da amizade. Essa é a conclusão da autora. É isso aqui que a gente quer, é isso aqui que a gente precisa fazer, né? A gente não precisa trazer as crianças para o nosso mundo, né, adulto, mas a gente precisa trazer o que é da criança, né, o que é infantil para o nosso mundo adulto, que a gente não pode deixar de ser criança, porque senão a gente fica né, a gente inventa, a gente, nossa, quanta feiura, né, que adulto faz. E criança, na sua essência, ela é ingênua, né? Ela é verdadeira. Então, é isso que a gente precisa, de sermos criança, de termos, né, a infância dentro da gente, tá bom? Bom, pessoal, esse é o livro da Catherine Lecauer. Depois eu coloco para vocês, eu posso mandar os slides para vocês né, trabalharem nos centros de educação infantil. Acho que seria ótimo fazer um trabalho com as famílias também, né? Mesmo agora no remoto, dá para fazer isso, dá para a gente estudar um pouco desse livro junto com a família. Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro tanto quanto eu, e mais ainda do Manuel de Barros. As duas lives, né, os dois estudos vão ficar disponíveis no YouTube, então dá para trabalhar para quem não assistiu, dá para trabalhar com as famílias, enfim. Eu queria agradecer muito vocês. A ideia do Centro de Referência é trazer mais, né, mais vezes alguns estudos
sobre, né, livros interessantes, é a gente realmente fazer um ciclo, né, de debate. É uma pena não estar aqui vendo vocês, não estar ouvindo para a gente conversar, mas a gente pode fazer isso também, tá? A gente pode abrir um debate aí, é só me convidarem, que eu adoro conversar sobre essas coisas. A ideia do centro de referência é realmente trazer, né, mais esses estudos, mais livros interessantes que a gente possa dividir. Quem quiser, quem tiver lido algum livro interessante também, fique à vontade, que a gente pode, né, trocar essa figurinha, trocar as experiências, que é para isso que a gente está aqui, né? O centro de referência quer também trabalhar com aquilo que vocês sabem, e eu sei que vocês sabem muito. Então, vai lá, fala com a gente, que a gente vai dar um jeito de dividir, né, esse conhecimento com todo mundo, tá bom? Eu agradeço demais o tempo de vocês, que vocês estiveram aqui comigo, e para quem já comprou o livro, leiam ele inteiro, porque eu só queria fazer vocês ficarem com vontade de ler o livro. Ela também tem o Educar na Realidade, que é um ótimo livro também, e aí a gente vai trabalhar com mais leituras, mais estudos, porque é assim que a gente cresce, né? É lendo e estudando. Muito obrigada, realmente, a todo mundo que esteve aqui, muito boa noite. Eu vou terminar, claro, né, com a poesia do Manuel de Barros. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver harta. Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num ótimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou harta, Maria estava, e o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. Sombra boa, não tinha e-mail, escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro, quando a lua tiver harta. Amarrou um bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela alcançou a cozinha num ótimo. Maria leu e sorriu. Quando a lua ficou harta, Maria estava, e o amor se fez sob um luar sem defeito de abril. E o amor se fez sob um luar sem defeito